A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical, mais uma pré-aula para juntos, pastores, professores, dirigentes, superintendentes, coordenadores, alunos e todos que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical, prepararmos a próxima aula, que é a aula inaugural do terceiro trimestre de 2023. Parabéns a todos que chegaram até aqui. Não podemos parar, a obra continua. Como é que foi o encerramento da IBDN na sua igreja? Fala para nós aqui nos comentários. Na minha teve churrasco, teve festa, foi lindo demais. Olha só, esta semana estamos fazendo o lançamento tão aguardado pelos irmãos e tão noticiado por mim do treinamento para professores da Escola Dominical. Transforme suas aulas. Um treinamento eficiente, poderoso, para transformar as suas aulas. Isso significa que você será transformado enquanto professor e seus alunos também. E estamos com uma promoção de lançamento de R$ 199 por apenas R$ 49,90. É só você clicar no primeiro link da descrição e adquirir o seu treinamento para assistir e participar, fazendo anotações e aprendendo no conforto da sua casa, dentro do horário que lhe for conveniente. Esse treinamento você terá acesso vitalício e todas as atualizações que eu fizer, você terá acesso, tá certo? Então adquira o treinamento Transforme Suas Aulas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações, dar like no vídeo e deixar aí os comentários, que é muito importante para nós. E lembre-se também de que nós temos grupos de professores no WhatsApp. O link para o nosso WhatsApp está aqui na descrição. O link das nossas redes sociais também está aqui na descrição. Muito bem. Vamos aí para a nossa primeira aula do trimestre. Primeira aula do trimestre. Na classe dos adolescentes, estudaremos sobre o tema Grandes Cartas para Nós. Estudaremos sobre o tema Grandes Cartas para Nós. Falaremos sobre a importância das cartas para a igreja e para nós. Trabalharemos nesta lição as cartas conhecida como as cartas gerais ou epístolas gerais. Né? Falaremos sobre a carta aos Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 1 João, 2 João, enfim, teremos um aprendizado maravilhoso com certeza. E a primeira aula, a primeira lição, ela fala sobre a importância da comunicação. A importância da comunicação. Quero lembrar, inclusive, que lá no WhatsApp, nos grupos, eu envio material gratuito, incluindo o vídeo convite para as aulas, tá bom? Toda semana a gente envia lá. Então chama a gente lá no WhatsApp, tá certo? Leitura bíblica está em Atos, capítulo 15, versículo 20 ao 31. No versículo 30 e 31 está escrito: lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. É sobre isso que nós vamos falar, então, sobre a importância da comunicação. Sempre que falamos com alguém, estamos nos comunicando com esta pessoa? Todas as vezes que falamos, estamos nos comunicando? Será que você, enquanto professor, está se comunicando com o seu aluno? Nós vamos entender que na comunicação tem duas pessoas. Tem o interlocutor, que é quem fala, e tem o receptor, que é quem ouve. E tanto quem ouve precisa estar atento ao que está sendo falado, quanto quem fala precisa estar atento a como está sendo falado, porque o como falamos determina como quem ouve vai nos escutar e absorver. E isso é comunicação. É quando falamos e quem ouve absorve e consegue colocar em prática aquilo que ouviu, certo? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui, ó.
A Bíblia é um livro cheio de cartas. Algumas delas foram escritas para chamar a atenção, outras para encorajar ou para esclarecer algumas dúvidas. Há ainda aquelas que foram enviadas para exortar as igrejas e também para gerar proximidade entre as pessoas, né? Você pode, nesta aula, levar ali para a sala de aula algumas cartas que talvez você tenha aí de parentes próximos, da época das cartas, não é? Por exemplo, eu e minha esposa estamos completando 25 anos de casamento este ano, e nós temos aqui uma caixinha que tem as cartas que nós trocamos um com o outro lá em 97, lá no início ali do nosso namoro e no início do casamento também. Então é legal essa questão das cartas. Eu lembro da minha mãe mandando cartas para minha avó, e a época de comprar selos, não é? Então você pode, quem sabe, montar um mural com cartas, não é? Não quer abrir para não expor, traz os envelopes pelo menos para dar uma ideia para a sua classe desse ambiente. Porque o ambiente que a gente vive hoje é esse ambiente esse ambiente virtual. Então a gente perdeu um pouco esse negócio do papel, né? Tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Eu escrevo muita coisa no bloco de notas do celular, mas às vezes não, eu sinto que quando é na caneta flui mais, sei lá. Enfim, é legal fazer no celular porque fica armazenado e depois a gente pode usar para outros momentos, mas escrito à mão é uma experiência maravilhosa. Bom, as cartas que estão na Bíblia trazem uma mensagem muito importante e nós devemos conhecer todas elas. Eu costumo dizer que o cristão que não conhece as cartas, não conhece as cartas de Paulo, não conhece, enfim, o cristão precisa conhecer o Novo Testamento, porque eu inclusive gravei um podcast hoje, Fala de Não Podcast, todo sábado às 9 da manhã. Gravei hoje com o pastor Carvalho Júnior, que é professor de grego, especialista em grego, né? E ele fala que quando Paulo escreve, não tinha os evangelhos. Os evangelhos foram escritos por último. Eles foram escritos depois. Esta colocação que começa com os evangelhos e vai evangelhos, história da igreja em Atos e cartas, é exatamente porque não tem como você contar a história não seria didático nós lermos a história colocando Jesus no final da história, não tem como. Ele tem que ser colocado, claro, que no começo. Mas tudo que se desenrola nos evangelhos é explicado nas cartas, é explicado depois, não é? Então, se não ler as cartas, se não conhecer as cartas, fica pobre a compreensão do Evangelho. Eu particularmente amo ler as cartas de Paulo, são para mim de muito fácil interpretação, de muito fácil entendimento, tá? Bom, nós temos no Novo Testamento um conjunto de 27 escritos aqui no Novo Testamento. Então a gente tem os evangelhos, nós temos os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são paralelos entre si, por isso que muita coisa que acontece em que um descreve, o outro também vai descrever, só que com visões ou cosmovisões diferentes, e esse é um dos motivos porque há confiabilidade na Bíblia, quer dizer, não é um depoimento combinado, não, são pessoas diferentes com uma visão diferente do mesmo assunto, sem perder a essência e sem perder a veracidade. Então, Mateus, Marcos e Lucas, e João, o quarto evangelho. Histórico, Atos dos Apóstolos, cartas ou epístolas que vão de Romanos a Judas, e profético, que é o Apocalipse, né? Então nós temos 13 cartas paulinas e depois nós temos as epístolas gerais. O texto destas cartas abrange, e do Novo Testamento, acontecimentos que vão da vida e obra de Jesus Cristo até o surgimento, desenvolvimento e consolidação das primeiras igrejas, não é? Então esse conteúdo do Novo Testamento ele serve para edificar, exortar, consolar e produzir crescimento em cristãos de todas as idades, classes sociais, gêneros, localidades, enfim, não é? Então é interessante, inclusive, se fazer aí um exercício, aproveitar esse trimestre para fazer um exercício, o exercício de ler o Novo Testamento
completo. O exercício de ler o Novo Testamento completo. Não é? Então, pode-se criar aí uma rede de apoio, um grupo no WhatsApp, alguma coisa nesse sentido, para ler o Novo Testamento completo. Para ler livros completos da Bíblia. Não é? Então, nós temos esse hábito de ler um pedaço, de ler um versículo, mas é como você pegar, é como uma pessoa que você ama te mandar uma carta e você ler apenas partes da carta. Não vai ficar legal essa compreensão, entende? Então, o correto é ler toda, né? Toda a carta, né? Então, se alguém lhe enviasse uma carta, você iria ler somente uma parte da carta? Não, você ia ler toda a carta, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, a necessidade de uma leitura completa da palavra de Deus, tá? Bom, primeiro tópico aqui vai falar sobre a necessidade de comunicação. Eu quero reforçar aqui para você se inscrever, ativar as notificações, dar like no vídeo, deixar o seu comentário e também adquirir o nosso treinamento. Esse treinamento foi feito com muito carinho e eu estou apresentando aos irmãos com muito carinho. Os que estão lá no grupo do WhatsApp viram um texto que eu mandei lá. Eu vou colocar esse texto aqui na descrição também. Dá uma olhadinha. Vale a pena você adquirir esse treinamento, que já no lançamento tem uma promoção, meu Deus do céu, de R$ 199 por R$ 49 apenas. Vale a pena você adquirir esse treinamento. Compartilhe o link com outros professores também. Nos ajuda a te ajudar. Olha só, a necessidade de comunicação. Em tempos tecnológicos como este que vivemos, as cartas escritas à mão estão cada vez mais escassas, né? Na verdade, elas nem existem. São substituídas por e-mails, aplicativos de mensagens instantâneas, né? Na verdade, nem e-mail mais, né? É o WhatsApp mesmo. Agora, houve uma época que elas eram uma forma mais popular, né, de comunicação à distância. Elas serviam para compartilhar a vida, serviam para aconselhar, enfim, né? Bom, nós temos aí um pouquinho sobre a criação do papel. Então você tem o papyrus, que era uma planta que tinha o mesmo nome. Era uma planta aquática, parecendo aquela Vitória Régia, sabe? Lembra da Vitória Régia da Amazônia? E tem o pergaminho, não é? Que era feito de pele de animais, que é anterior aí, não é? E custava caro o processo de preparar essa escrita. Somente pessoas profissionais conheciam, tinham possibilidade aí de fazer isso. Aí a gente chega, me parece que em 1500, quando foi inventado por um chinês ou por um alemão? Por um alemão. Eu confundo a criação do papel com a criação da primeira máquina impressora, tá? Mas é bem mais recente. Bom, as cartas antigas possuem alguns elementos básicos. O nome do escritor, então por isso que eu tô falando de você levar para a sala de aula lá uma carta, um punhado de cartas antigas. Lembra? A gente tinha na carta que a gente enviava para alguém que a gente escrevia, a gente tinha lá coisas básicas, né? Então a gente tinha o nome do destinatário, uma saudação simples, o conteúdo e uma saudação final, né? Então é como se a gente escrevesse hoje Campinas, 28 de julho, tá? De 2023, de Denis Pereira para professores EBD. E aí a gente começa aqui com uma saudação, né? Que geralmente, por nos tratarmos aqui como cristãos, né? A gente se saúda com a paz do Senhor, ou a paz de Cristo, paz de Deus, graça e paz, enfim, tá? Então a carta tinha esse escopo que a gente vê nas cartas mais recentes também. Elas tinham um importante papel na comunicação entre povos e famílias da antiguidade, porque anote aí, a comunicação diminui as distâncias. A comunicação diminui as distâncias, tá?
E por diminuir as distâncias, porque a carta, a mensagem, ela aproxima quem escreve de quem lê, né? Nós estamos separados por uma questão geográfica, mas a carta, ela aproxima, né? E a carta escrita à mão, ela tem uma coisa mais, como que a gente pode usar aqui uma palavra? Veja, alguém parou para escrever, escrito à mão. Sabe aquele negócio? Ah, não, eu tenho que mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu tentar. Olha isso aqui, ó. Tava esquecendo. Olha só isso aqui, que coisa fantástica aqui que eu vou mostrar para vocês agora. A importância de se escrever cartas. O que eu não sabia é que uma apostila que eu escrevi em 94, 29 anos atrás, ia chegar na minha mão esse último domingo. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. E isso aqui acabou se tornando uma carta para mim mesmo. Imagine, eu olhar o que eu escrevi há 29 anos atrás. Olha isso aqui. Estou mostrando aqui em cima por causa da luz. Olha isso aqui. Ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Tá vendo isso aqui? Ó. Opa, opa. Olha lá. Missões em um mundo em chamas agora ou talvez nunca mais. Isso aqui é uma apostila que eu escrevi em 1994. É a minha letra aqui, ó. É a original, as páginas estão amarelas. Olhando para o mundo em que vivemos, vemos a grande perplexidade em relação ao Evangelho em cada coração. Leia e responda, por favor, ao Espírito Santo. Você é feliz? Sim, porque eu tenho Jesus. Você tem? Não sei. Você é salvo? Sim, pois eu tenho Jesus. E por aí vai. Então, esse material foi escrito por mim em 94 e chegou na minha mão por mão de um amigo que me conhece desde aquela época, que guardou, que fazia parte da equipe de evangelismo que eu estava montando. E tem aqui o nome de todo mundo que participou. Olha o telefone, 29 20 34. Hoje os números de telefone, né? Eles têm 11 números, se contar com DDD. Se colocar o 0, dá 12 números em alguns lugares. Aqui, ó, 6 números. O nome da cidade. A minha letra, que ainda é muito parecida com essa letra aqui. Então, as cartas, ela tem um poder muito especial, né? Aquilo que é escrito, então ela aproxima pessoas, ela revela pensamentos, ela estabelece conselhos, não é? Então, o ato de enviar e receber cartas era algo esperado e celebrado, né? Então a gente perdeu um pouco isso no ambiente virtual. A gente tem possibilidade de falar com as pessoas muito mais rapidamente, né? Mas é impensável para o público de hoje você ficar esperando o carteiro passar para trazer uma carta de alguém. E se ele não trazia, meu Deus do céu, aí tem que esperar o outro dia, dependendo do lugar, a outra semana, né? Hoje a pessoa manda uma mensagem, a gente não responde em 30 segundos, ela já fica louca e já acha que a gente não quer falar, já acha que a gente é orgulhoso. Então, tudo isso, por isso que eu estou falando, essa aula ficaria muito bom se você levar para sua sala de aula alguns elementos aí para mostrar para eles a importância da comunicação e para mostrar essas raízes da comunicação no papel, feito à mão. Muito bem. Tópico 2, a Igreja do Novo Testamento e suas cartas. A igreja cresceu muito após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, em resposta à pregação dos apóstolos e à ação poderosa e permanente do Espírito Santo. Diante dessa expansão, os apóstolos precisaram diversificar seus métodos de comunicação a fim de atender os novos desafios. Aqueles que, a princípio, valiam-se da pregação oral, agora, em função da quantidade cada vez maior de igrejas espalhadas pelo Império Romano, precisaram fazer uso de cartas para ensinar e instruir os cristãos. A escrita foi uma forma que os apóstolos encontraram para se corresponderem e se fazerem presentes diante da necessidade de pastoreio do rebanho à distância. Não é? Então, enviar cartas é se fazer presente num lugar onde você não pode chegar fisicamente. Não é interessante? Anotou aí?
Escrever cartas é se fazer chegar, é se transportar por meio da escrita para um lugar para onde você não pode, naquele momento, se transportar fisicamente. Olha que coisa interessante. Então nós temos aí dois blocos de escritas no Novo Testamento. Tá? Nós temos aí 13 escritos por Paulo, que vão de Romanos a Filemon, e os outros autores, que vai de Hebreus até Judas. Através destas cartas, os apóstolos e escritores bíblicos mantinham um relacionamento intenso com as diversas igrejas, ensinando-as tanto ao conteúdo da fé quanto o modo de agir na sociedade. É interessante a gente lembrar e a gente anotar isso aqui, que quando Paulo escreve, Paulo não tinha dimensão que nós estaríamos aqui 2000 anos depois, lendo suas cartas e vivendo a vontade de Deus de acordo com aquilo que ele escreveu. Aliás, ninguém da igreja primitiva. Isso é fantástico. E por que eu posso afirmar isso? Porque eles aguardavam o arrebatamento da igreja para aqueles dias, a ponto dos irmãos de Tessalônica serem exortados por Paulo a viver a vida comum, aguardando a volta de Jesus, porque para eles Jesus voltaria naqueles dias. E inclusive eles começaram a ficar desesperados quando começaram a ver irmãos morrerem sem Jesus voltar. E aí Paulo escreve 1 Tessalonicenses 4, nós não somos como os demais que não têm esperança. Não é? Então, eles não tinham ideia que chegariam, mas Deus sabia que chegaria. Tá? Então, da mesma maneira que as cartas escritas e enviadas alimentaram a fé, ofereceram caminhos e corrigiram posturas da igreja primitiva, também são necessárias e pertinentes a nós que vivemos o tempo presente, pois elas nos apresentam uma maneira de ser e de se comportar que identifica o verdadeiro discípulo de Cristo. Então, olha só, qual o papel das cartas? Qual a função das cartas aí? Oferecer caminhos, corrigir posturas, não é? E alimentar a fé. Anote aí. Alimentar a fé, oferecer caminhos e corrigir posturas. De que maneira? Apresentando uma maneira bíblica de pensar, de se comportar, que identifica o verdadeiro discípulo de Cristo. Né? Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele anda de acordo com a palavra de Deus. Por isso que é pela palavra de Deus que nós somos alimentados. Né? Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, e ele diz que toda a escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Esta é a função da palavra de Deus. Certo, meus irmãos? Esta é uma aula muito linda, inclusive eu sempre indico quando há assuntos relacionados ao livro sagrado, a Bíblia, o livro do pastor Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos. Esse livro é extraordinário e ajuda inclusive a combater uma ideia que tem crescido nos últimos dias, de que a Bíblia é ultrapassada, de que a Bíblia não é confiável. O pastor Antônio Gilberto, em saudosa memória, ele mostra por A mais B, com conteúdos intelectuais e técnicos, que a Bíblia é confiável. Ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é completa, não é? Ela é soberana, ela é autoridade máxima, tá certo? Da nossa fé e da nossa vida. Muito bem, meus irmãos, chegando no tópico 3, aqui, dá uma olhadinha para mim, aqui no tópico 3, nós estamos chegando aqui com vocês no tópico 3, onde nós falaremos sobre cartas importantes para o nosso tempo. Dá uma olhadinha para mim, por favor. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário.
que é muito importante para nós. O seu comentário é muito importante para nós, tá certo? Outra coisa que eu quero pedir a você também é dar uma olhadinha no treinamento Transforme Suas Aulas. São aulas práticas, você vai assistir no conforto da sua casa, no horário que melhor for conveniente e vai ter aí métodos e aprendizado para transformar suas aulas. Significa que você viverá uma transformação enquanto professor e os seus alunos serão abençoados por essa transformação também. Cartas importantes para o nosso tempo. As últimas 8 cartas do Novo Testamento serão alvo de estudo durante todo esse trimestre. Então, essa primeira aula, ela só está nos mostrando, ok, o panorama da lição. Normalmente, as cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, são chamadas de cartas gerais ou universais. Além dessas, também estudaremos a carta aos Hebreus. O termo cartas gerais, embora não seja bíblico, foi atribuído a partir do 4º século aquelas cartas que, além de não fazerem parte dos escritos de Paulo, possuem como destinatários um público mais abrangente do que uma pessoa ou igreja específica, né? Então, Paulo, no primeiro momento, escreve especificamente para Timóteo, para a igreja de Roma, para a igreja de Éfeso, para a igreja da Galácia, não é? Para Onésimo, quando envia a ele Filemon, enfim. Agora, estas cartas gerais ou epístolas gerais, elas são aquelas que foram escritas para a igreja em geral e não para um público específico, logo elas também são para nós. Bom, por exemplo, Tiago traz saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Pedro escreve ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Não é? Judas já se dirige aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Não é? Então, a importância destas cartas está no fato de terem sido inspiradas pelo Espírito Santo. Afinal de contas, nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Sendo assim, elas trazem ensinamentos que precisam ser obedecidos por todos os cristãos em todas as épocas. Então, embora escritas em um tempo remoto, vamos dizer assim, estas cartas são mais atuais do que nunca. Elas apresentam o estilo de vida que identifica o discípulo de Cristo, não é? Então, estas cartas são muito poderosas. Eu vou dizer de novo, se você pegar todas as Bíblias que eu tenho aqui, exceto uma que eu ainda não risquei, porque prometi a minha esposa que não vou riscar, mas todas as outras Bíblias estão riscadas, e você vai ver que nos escritos, nas cartas, existe uma maior entrega ali, você vai ver anotações e tal. Por quê? Porque as cartas, irmão, a palavra de Deus, né? Mas as cartas, elas nos dão aulas práticas de como deve ser a nossa vida, não é verdade? O Antigo Testamento, ele está falando de um outro tempo, que tinha os rituais e tal. Agora, nas cartas, Cristo se revela e aí a gente mergulha, né? A gente mergulha. Então, é interessante a gente usar esta ferramenta que está em nossas mãos. Por quê? Porque as cartas, elas nos exortam. Exortar é encorajar, é motivar. Elas nos exortam a viver em obediência ao Senhor, elas nos encorajam, não é? Elas nos exortam a perseverar na fé e nos instruem a sermos zelosos com a pureza e vivermos a simplicidade do Evangelho, tá? Então, assim, uma simples leitura nas cartas muda a percepção de Evangelho que a pessoa tem. Então, é muito importante que a gente use esse trimestre. Eu vou pensar essa semana, eu vou viajar, ora por mim, mas eu vou voltar com energias renovadas e vou pensar numa forma de juntos nós lermos todo o Novo Testamento dentro desse trimestre, tá bom? Se alguém tiver alguma ideia, fala aí pra gente. Por quê? Porque nós precisamos dar atenção ao conteúdo bíblico. Então, nós precisamos dar atenção à palavra de Deus. Se é a palavra que liberta e
Se é a palavra que transforma, e é a palavra que salva, e é a palavra que regenera, e é a palavra que produz novo nascimento, e peraí. Então nós precisamos dar atenção à palavra de Deus. Precisamos dar atenção à palavra de Deus. Amém, meus amigos? Muito bem, essa foi então aqui a nossa aula e nós aprendemos desta aula que as cartas são um poderoso instrumento de comunicação. Lembra que eu disse que as cartas elas diminuem as distâncias? Ao ler estas cartas, eu me sinto como se eu estivesse convivendo com Paulo, convivendo com os apóstolos, convivendo com a igreja primitiva, porque as cartas têm este poder, a escrita, a comunicação tem este poder de nos aproximar das pessoas, dos lugares, da cultura. Por isso é extremamente importante ler e meditar na palavra de Deus, principalmente nesta porção da palavra de Deus, que traz os exemplos e que explica a obra de Jesus Cristo. O que Jesus faz nos evangelhos, as cartas explicam em detalhes. Amém, meus amigos? Essa foi então a nossa primeira aula na classe dos adolescentes. Na próxima aula falaremos sobre o tema Hebreus, uma carta sobre Jesus. A carta aos Hebreus é linda e extraordinária. Eu espero vocês, eu conto com vocês. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.